Olá, me chamo Gilberto Carlos Cravo da Silva. Sou aluno bolsista na modalidade PIBIC-CNPq da Universidade Federal do Amapá, a Unifap. Sob orientação da professora Fernanda Michalski, o trabalho vai falar sobre os efeitos de usinas hidrelétricas sobre a distribuição espacial de arirânias pteroneuro-brasilienses na bacia do Rio Araguari, Amapá, Brasil. A crescente necessidade de geração de energia, associada à abundante pluviosidade e fluxo de água nos rios da Amazônia, propicia um aumento na construção de usinas hidrelétricas, pois estas surgem neste contexto como uma fonte alternativa de energia limpa. Contudo, o avanço nos estudos começa a trazer à tona os impactos nos processos ecológicos e na biodiversidade dos ambientes aquáticos. Na figura 1, temos um efeito muito comum às usinas hidrelétricas da região norte, que é o chamado efeito paliteiro, que acontece quando áreas de floresta de terra firme são inundadas sem a devida supressão vegetal. Para que haja o aproveitamento hidrelétrico nos rios da Amazônia, é necessário que haja inundação da área do reservatório. O aumento do nível da água nessa região desencadeia inúmeros impactos às espécies de seres vivos ali residentes. O destaque para o trabalho vai ser os mamíferos semiaquáticos, em especial as arirânias. Dentre eles estão a modificação da paisagem, podendo afetar os espaços utilizados anteriormente pela espécie, como os paradouros e latrinas, influenciam também na disponibilidade de alimentos para as diferentes espécies competidoras, além dos desequilíbrios químicos desencadeados pelas obras e seus impactos. Buscou-se, por meio deste trabalho, compreender parte dos impactos das barragens na vida selvagem, com destaque para as arirânias, utilizando como área de estudo a bacia do Rio Araguari. Para o desenvolvimento do trabalho, foi realizado o levantamento bibliográfico acerca da influência de barragens na distribuição espacial de espécies semiaquáticas, dando destaque para as arirânias. Devido às impossibilidades momentâneas, o plano de trabalho passou por uma pequena reformulação metodológica durante sua execução. Apoiado em Carter e Rosas, buscou-se a relação da espécie com o uso preferencial de rios sem corredeiras, levando assim ao mapeamento das rochas no período anterior e posterior à construção da barragem, no ano de 2016. O trecho analisado possui 275 quilômetros e se estende ao longo do rio Araguari e seu afluente, o rio Falcino. O trecho foi escolhido com base nos avistamentos de indivíduos da espécie por de Oliveira, assim como também pela presença de usos conflitantes do território, como no caso das duas unidades de conservação, assim como as 3 UHS presentes no rio Araguari. Para a realização do mapeamento, adotou-se um tamanho mínimo de 20 metros para as rochas, visando tornar o processo o mais acessível possível a outros pesquisadores da área. Utilizou-se imagens de satélites de bancos abertos, como no caso do Bing Maps, da Microsoft, e o WorldImagery, da Esri. Porém, ambos só foram suficientes para cobrir o período anterior à construção. Como alternativa para o período posterior, utilizou-se imagens de satélite Sentinel-2 disponibilizadas no Earth Explorer da USGS. As cenas utilizadas datam de 2018 a 2019 durante os períodos de estiagem na região amazônica. O principal resultado encontrado foi a diferença no mapeamento de rochas para o período anterior e para o período posterior, sendo a principal diferença encontrada nos 70 quilômetros iniciais, em direção da montante à barragem. Com base nos resultados obtidos, é possível inferir que o aumento no nível do rio é proveniente da construção da barragem da UHE, assim como também é responsável por alterar o entorno do canal principal, modificando a paisagem, sendo assim também modificando a dinâmica das espécies residentes. Devido à impossibilidade da coleta de novos dados, a avaliação dos impactos na distribuição espacial das arirânias ficou interrompida, limitando o presente projeto à criação de um banco de dados manipulado por um SIG. Com base na literatura, a espécie demonstra ter uma alta tolerância a ambientes represados, desde que a presença humana nesses ambientes seja baixa. O trecho, entretanto, apresenta uma dinâmica muito diferente, como já havia sido verificado anteriormente em outros trabalhos. A atividade humana é intensa na região devido à proximidade com as sedes municipais, assim como as unidades de conservação que também permitem o uso sustentável.
Devido à não execução plena do trabalho, esperamos servir como um pontapé inicial para a criação de estratégias na conservação da espécie que está ameaçada de extinção, assim como ajudar na gestão de unidades de conservação. Dito isso, espero de alguma forma poder ter contribuído para o debate da conservação de espécies, em especial as espécies ameaçadas de extinção, em decorrência de empreendimentos que visam a exploração desenfreada dos recursos ainda presentes na região amazônica. Obrigado pela atenção e um agradecimento especial a todos os envolvidos no projeto.